Já. Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito sua presença. Você acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E se você está no Spotify, tem novidade. Eu lancei todos os episódios, estavam no YouTube, no Spotify. Vocês pediram, está lá graças a essa premiação. Vocês votaram. E a minha gratidão, subi todos os episódios. Fomos eleitos o melhor podcast 2025 na seção de esportes. E hoje um tema muito importante. Vamos falar sobre avaliação e planejamento, a base invisível da excelência de uma aula de natação. E trouxe ela, claro, já é presença VIP nesse podcast. Cláudia Barros, muito obrigado pela presença. Oi, Renato, tudo bem? Muito bom estar aqui de novo para a gente conversar sobre um tema que é sensível para muitos professores, mas eu acho que é bacana a gente esclarecer mais esse respeito. Todo professor, todo coordenador, dono, sabe a importância do planejamento, a necessidade de a gente fazer avaliação, se a gente está fazendo o caminho correto, se o aluno está tendo aprendizado. Mas aí no dia a dia, como fazer isso nessa rotina maluca? A gente vai te ensinar hoje, mas antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros, a Flote, materiais de natação, mais de 400 materiais voltados para natação, hidroginástica, hidroterapia, polo aquático, acessórios de piscina e até de vestiário. Todos com ISO 9001, com selo de qualidade. E tem um polo dentro da USP que testa cada material antes de chegar na borda da piscina. Plataforma Educar com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, tudo com certificado. O aplicativo da Swimtrack que tem você ter todo o monitoramento do seu aluno na palma da sua mão, faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica. Se você tem a sua metodologia, você consegue inserir todas as suas avaliações dentro do aplicativo. E falando de metodologia, a gente tem a Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação em metade do valor do concorrente. Entra no Instagram, metodologia Raizo, tenho certeza que você achou a metodologia que você estava procurando. E a Sobrasa, seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou, leve projetos para sua região. Mais de 8 mil voluntários, 17 ações diárias. Entra no site sobrasa.org, preenche o cadastro e seja voluntário recebendo um kit gratuito aí na sua casa. Mas Cláudia, para a gente começar, como que a gente faz essa avaliação, esse planejamento, que eles são considerados pilares estruturais para qualquer sistema educacional? Então, eu acho que quando a gente está falando sobre... A primeira questão é assim, né? O planejamento e a avaliação, eles têm que dialogar com a tua metodologia. A gente tem que entender essas duas ferramentas, né? Porque é isso que elas são. São dois instrumentos que vão apoiar esse trabalho de excelência. Quando a gente está falando de planejamento, pessoal, o que acontece com muita frequência é uma certa resistência dos professores em relação ao planejamento, porque o que a gente mais ouve, né? Olha, um aluno começou no meio do percurso, um outro faltou. Como é que o planejamento atende tudo isso? Na verdade, o planejamento ele é dinâmico. É justamente porque ele existe, porque existe uma estrutura que me conduz, que me comunica para onde que eu quero ir, onde que eu quero chegar, que isso viabiliza todas as alterações que são necessárias, as adaptações que são necessárias de serem feitas nesse percurso. Se a gente não tem essa linha mestre mesmo, fica tudo mais difícil, a gente vai se perdendo pelo caminho. E o planejamento é aquele carinha que comunica, olha, presta atenção, tudo bem, você pegou esse desvio, mas volta para cá, olha a tua rota, né? Basicamente é isso. E a avaliação, quando a gente está falando da avaliação, ela é um instrumento que vai responder para mim se aquilo que eu me propus a ensinar está, de fato, sendo aprendido ou não por esse aluno. Na verdade, ela me traz respostas. Então, ela também vai direcionar o meu ensino. Essa que é a ideia dessas duas ferramentas. E se a gente olhar para o outro lado, aquele professor que chega, ele não tem um planejamento, não faz o seu plano de aula, trata ali no improviso, vai sacando, sorteando exercícios, às vezes a aula está quase acabando, ele não sabe nem que exercício dá. O que acontece quando ele não tem esse planejamento estruturado? Gente, o que acontece é o seguinte, todo mundo conhece seus talentos.
Eu conheço os meus, você conhece os seus, e a gente sabe também aquilo que a gente não gosta, que a gente tem mais dificuldade. Naturalmente, quando a gente trabalha no improviso, a gente vai organizar as aulas a partir dos nossos próprios talentos, mas nem sempre isso atende o aluno. Então, o que acontece é assim, esse ensino ele passa a ser focado no professor e deixa de ser focado no aluno. Quando a gente coloca num planejamento, quando a gente sistematiza o nosso ensino, a gente olha para aquela ferramenta, para aquele planejamento, né? E a gente vai buscar alternativas para garantir que o aluno receba tudo aquilo que é necessário para ele. Então, eu acho que a grande questão é essa. Quando a gente usa esses instrumentos, o nosso foco, ele se volta para o aluno. Ele deixa de ser centrado na nossa figura de professor e passa a ser centrada no aluno, esse é o propósito de qualquer ensino, né? Então, aquela famosa que o aluno não tem que se adaptar à aula é adaptada ao aluno. Então, cada um olha a individualidade, a dificuldade, e você traz o exercício que aquele aluno está precisando. Se a gente olhar para a avaliação, quando a gente faz um aprendizado sem ter essa avaliação, por que ele não fica tão consistente? Ele não fica claro. A avaliação, ela é um processo, né? O que acontece? Isso também é muito comum. A gente confunde a avaliação com o instrumento. Uma coisa é a avaliação, que é um processo, que vai me responder: esse aluno está aprendendo? Ele aprendeu? O que ainda falta para ele aprender? Basicamente é isso, né? São essas respostas que eu vou ter com esse processo. Um instrumento, gente, assim, pode ser uma ficha, pode ser uma filmagem. Eu não sei que instrumento que eu vou usar. Aí a gente vai ter que pensar sobre isso e esse instrumento ele tem que ser, a logística dele tem que atender a minha demanda, né? Não adianta eu fazer um instrumento maravilhoso, não sei, um portfólio. Consegue entregar um portfólio, o instrumento é bárbaro, mas você consegue, com tantos alunos tendo que sair da água o tempo inteiro, uma aula atrás da outra, se isso não é viável, ele não é um bom instrumento. Ele pode ser um instrumento lindo, mas ele não te atende, né? Então, a gente tem que pensar sobre isso, o que é avaliar e o que é um instrumento. O instrumento, o que ele é, né? O próprio nome já diz, ele é uma ferramenta para me auxiliar naquele processo. A avaliação ela é um processo e quando a gente está falando de avaliação, a gente tem fases nesse processo. O primeiro processo é a gente fazer um diagnóstico do aluno. Então, eu recebi esse aluno, eu vou fazer um diagnóstico, eu vou entender onde que ele está. Quem é esse cara na água, né? O que ele é capaz de me entregar, como que ele se sente nesse meio, ele está confortável, não está confortável, enfim. Isso a gente chama de avaliação diagnóstica. Isso é feito no momento que eu recebo essa criança, esse adulto, enfim, né? Nesse momento, eu faço esse diagnóstico. A partir daí, eu vou estruturar o meu ensino. Então, aí eu vou organizar o meu planejamento de aula. Ao longo desse processo, né, enquanto esse aluno está nessa fase aí de aprendizagem, de aperfeiçoamento, de treinamento, sei lá qual que é a fase dele, eu vou avaliando, né? E esse avaliando é diariamente. Acabou a tua aula num dia e você vai pensar sobre o rendimento daquele aluno, o que ele te entregou, o que ele não conseguia te entregar, como que ele trabalha essa corporeidade dentro da água, né? A gente vai pensando sobre tudo isso. Então, essa avaliação que acontece ao longo desse processo, a gente chama de avaliação formativa, que é, de fato, a avaliação que vai conduzir o meu ensino. Finalizamos esse processo de ensino, a gente está nessa fase final, assim, terminando uma temporada. Aí a gente vai fazer o que a gente chama de avaliação somativa, que é aquela avaliação que vai me comunicar sobre o que aconteceu ao longo de todo esse processo. Então, na verdade, eu vou olhar para aquilo que já aconteceu. Ela vai me dar uma resposta constatando se aqueles objetivos foram alcançados ou não. De fato, pessoal, assim, quem me ajuda a organizar o ensino ao longo desse processo de ensino é essa avaliação formativa, né? A somativa, ela está sempre retroagindo e a formativa, ela está em andamento. E se a gente parar e pensar assim no planejamento, como eu consigo montar um planejamento eficiente? Quais etapas existem quando eu vou montar esse planejamento? Então, o planejamento é bacana a gente pensar nessas etapas, pensando em perguntas que a gente precisa fazer como professor. Então, a primeira pergunta é assim: para quem que eu vou ensinar? Para quem que eu vou ensinar, o que eu vou levar em conta?
qual é o grupo etário desses alunos que vão receber esse ensino, né? E qual é o nível de aprendizagem deles, como é que eles estão em relação à atividade que vai ser entregue, que é a natação. Então, eu definindo isso, essa primeira pergunta, eu respondendo essa primeira pergunta, aí a gente vai para a construção desse planejamento de fato. Aí a gente vai perguntar assim, ok, eu já sei quem que vai receber o meu ensino. Para que eu vou ensinar? Então, no final dessa temporada, desse ano, desse semestre, para onde eu quero levar esses alunos que eu atendo? Qual é o objetivo maior por trás de tudo isso? Aí a gente está falando de objetivos de ensino, né? Então, esse é o norte do planejamento. A próxima etapa é a gente pensar assim, bom, eu já sei para que eu vou ensinar, eu já sei quais são os meus objetivos. Agora eu preciso responder a seguinte pergunta, o que eu vou ensinar? Então, para eu levar esses alunos para esse lugar que os meus objetivos estão querendo me conduzir, o que eu vou ensinar? Quais são os conteúdos que vão compor esse planejamento, né? Então, vamos trazer aqui, sei lá, trazer isso para uma prática mesmo, né? Eu posso definir, de repente, que o meu objetivo do meu programa aquático é garantir que, numa situação de afogamento iminente, aqueles alunos tenham êxito em sair daquela situação. Então, o que eu vou ensinar para conseguir fazer com que esses alunos consigam, de fato, se safar de uma situação dessa, né? Aí, os 4 nados, eles são insuficientes. Eles precisam compor esse planejamento? Tudo bem, eles precisam compor. Mas, além disso, o que eu preciso fazer para esse aluno ter domínio daquele meio aquático, da gente garantir um controle postural aquático, dele aprender, por exemplo, a nadar com correnteza contrária a ele, dele entender que aquele meio é um meio onde ele precisa observar quais são os riscos, então, compreender se a piscina é muito rasa, se a piscina é mais funda. Enfim, a gente tem, assim, uma série de habilidades que podem ser trabalhadas nesse sentido. E essas habilidades, elas vão conversar com esses conteúdos. Entendeu? Então, isso é conteúdo de ensino. Mas o meu objetivo maior é garantir que esse sujeito ele tenha êxito de evitar uma situação de afogamento iminente. Passamos dessa fase aí do que ensinar, a gente vai, então, definir um cronograma de ensino. Então, seria quando ensinar. Eu vou pegar esses conteúdos e eu vou distribuir eles pelo meu cronograma. E alguns professores entendem que esse cronograma é o planejamento. Gente, não é. O cronograma é só você organizar conteúdo. Ele é muito fácil de fazer. Porque você pega o teu calendário e você distribui os conteúdos por lá. Isso não é planejamento, isso é uma etapa do planejamento. E aí depois a gente vai para as estratégias, né? Que seria como ensinar. Então, como que esse conteúdo que é, por exemplo, a criança aprender a lidar com o colete salva-vidas, como que isso vai virar estratégia? Então, você vai fazer uma brincadeira, você vai fazer um revezamento, você vai colocar a criança no bote, ela vai ter que aprender a colocar e atirar o colete salva-vidas. Aí, isso é uma estratégia de ensino, né? Então, seria a atividade mesmo. Então, são essas etapas que compõem um planejamento. E, claro, se a gente for fazer esse planejamento, dialogar com a avaliação, ele vai finalizar assim, tudo bem, como que eu vou garantir que esses objetivos de ensino, que seria o para quem ensinar, estão sendo entregues? Aí a gente vai construir um instrumento de avaliação que traga essas respostas. E aí é aquela pergunta de 1 milhão. Eu tenho esses objetivos, mas como eu estabelecer esses objetivos? Segundo a faixa etária, o nível pedagógico, a maturação dessa criança. Como eu tenho objetivos claros, mensuráveis e alcançáveis? Então, aí a gente volta para trás, né? Então, quando a gente vai construir uma metodologia de ensino, eu preciso ter em mente assim, né? Claro, eu vou ter que levar em conta a minha infraestrutura, o que é possível de ser ensinado naquele local. E aí a gente vai definir quais são os grupos etários, como é que eu faço essa segmentação etária, como que eu organizo esses alunos na piscina em termos de nível de aprendizagem. E aí a gente vai construir para cada um desses grupos etários, para cada um desses níveis de aprendizagem, os seus objetivos de ensino. E, gente, isso demanda uma reflexão, né? Isso a gente não faz assim de uma hora para outra.
isso leva um certo tempo, porque é importante que esses objetivos estejam todos costurados. Então, o objetivo de ensino das crianças menores, que eles estejam costurados com os objetivos de ensino das crianças um pouco mais velhas e assim por diante, né? Então, é como se fosse uma grande colcha de retalhos, quando a gente pensa na construção de uma metodologia. Tudo está costurado com tudo. Isso não é fácil de ser feito. Isso, às vezes, assim, demanda meses de preparação. Claro que o papel aceita tudo. Depois, quando você vai para a prática, você precisa o tempo inteiro revisitar aquilo que você construiu no papel para se certificar de que aquilo está dando certo, ou você vai atualizando aqueles teus processos todos. Mas quando isso finaliza, fica um trabalho muito bonito, sabe? Você olha e você fala, caramba, né? Que você, na verdade, vai amadurecendo como professor, à medida que você vai fazendo esse tipo de trabalho. E qual que é a diferença ali na prática para aquele profissional que ele só está dando conteúdo, para aquele que tem tá com intenção de atingir o objetivo desse aluno final? Quando você está simplesmente reproduzindo um determinado conteúdo, né, você não atribui significado para aquilo. Se o professor não atribui significado, aquilo não vai ser repassado para a criança de forma nenhuma, né? Porque não é que, assim, você não vai observar a evolução. É óbvio que sim. A criança está frequentando a tua aula, você está se dedicando a ela, né? Nesse momento da aula, é claro que vai ter uma aprendizagem em curso, a gente não tem dúvida disso. Mas quando a gente está falando de aprendizagem, pessoal, a aprendizagem, ela passa por várias etapas, né? Não é porque a criança executou que ela aprendeu. Na verdade, esse curso da aprendizagem, para aquela informação que foi, para aquela experiência, né, pela qual eu passei, para aquilo atingir de fato a minha memória de longa duração, isso dura, no mínimo, umas 5 horas. Isso depende de uma série de processos moleculares que vão acontecer no meu sistema nervoso para eu garantir que aquela experiência pela qual eu passei, de fato, se transformou em memória. E a gente, o tempo inteiro, tem que revisitar essa memória para garantir que ela se fortaleça, né? Quando a gente está falando aí em termos de sistema nervoso central, enfim, à medida que a gente vai passando por diferentes experiências, a gente vai construindo sinapses. Mas para que essas sinapses fiquem robustas e que aquele aprendizado, de fato, seja bem refinado, eu preciso de repetição. Se eu trabalho no improviso, eu nem sei o que eu fiz na aula passada, porque eu tenho muitas turmas. Então, você não lembra e você não costura uma etapa na outra, entendeu? Porque nesse processo de aprendizagem, a gente precisa revisitar aquilo que a criança, o aluno, enfim, aprendeu em aulas anteriores e o tempo inteiro ir ressignificando aquilo. Você vai aumentando a complexidade daquilo. Se você não consegue lembrar aquela experiência pela qual a criança passou, você não vai, então, fazer essa transformação. Então, o complicado é isso. As coisas ficam muito aleatórias, fica tudo muito randômico, o ensino muito randômico e que ele é menos eficiente. Se você trabalha com esses objetivos de ensino claro, dentro de uma estrutura de um planejamento, você organiza tudo isso. Na verdade, o nosso papel como professores é organizar as experiências de aprendizagem dos nossos alunos. E quando você tem um planejamento, essa organização fica muito mais eficiente. Então, aquele professor que é eficiente, que dá resultado, é aquele que consegue fazer esse planejamento, porque não adianta eu dar um exercício hoje, aí, ó, hoje eu dei respiração, amanhã eu dou braçada, depois eu dou pernada, e depois só vou ensinar a respiração de novo daqui 2, 3 meses, e esse aluno ele só está passando pelo aprendizado, ele não está automatizando aquele movimento, né? Então, qual que é a periodicidade que ele tem que estar retomando sempre nesse conteúdo? Eu acho que assim, se a gente conseguir ter... Porque, claro que o ideal é todo dia, mas, de novo, né? Tem o mundo ideal e o mundo possível. A gente dá várias aulas de natação e a gente está dentro da água, né? Então, isso dificulta tudo. Se a gente conseguir se organizar para, de repente, semanalmente, você olhar aquilo, né? Eu acho que isso já favorece bastante, sabe? Já facilita bastante. Você ir atualizando, porque acontece tudo. Você programou, de repente, uma aula super bacana. Aí caiu a temperatura, aí as suas
enfim, as suas bombas térmicas todas congelaram e você teve que cancelar a aula porque a aula estava gelada, ou a piscina ficou turva. Nossa, a gente tem motivo de sobra, a gente conhece bem, quem está no dia a dia conhece tudo isso, né? Você achou que vinham, sei lá, 10 crianças, apareceram muito mais. Então, você teve que reorganizar aquilo que você pretendia fazer. Isso acontece o tempo todo. Então, se a gente conseguir semanalmente ter uma rotina de atualizar aquele planejamento, fica muito bacana. E você comentou desse trabalho em grupo. Mesmo a gente fazendo trabalho em grupo, às vezes com uma quantidade grande, a gente sempre precisa fazer um trabalho individualizado. Como trabalhar em grupo e, ao mesmo tempo, individualizado? Então, quando a gente tem um planejamento bem montadinho e você sabe exatamente, né, para que você quer ensinar, é possível. Aí acho que é uma dica bacana, né? A gente tem na natação um costume de algumas metodologias e algumas escolas de natação de fazer a organização das turmas de acordo com níveis de aprendizagem. O problema disso é que, às vezes, você junta no mesmo horário uma criança que tem 5 anos e um adolescente, um pré-adolescente que está com 11 anos. A linguagem é totalmente diferente, a abordagem é totalmente diferente, a forma como essas crianças trabalham a corporeidade dentro da aula é totalmente diferente. A forma como eles entendem esse corpo, cada pedaço do corpo deles, quando você dá uma instrução, uma criança de 11 anos, ela consegue transferir aquilo que ela ouve, a tua fala, para o corpo dela. A criança de 5 anos, não. Então, ela é muito mais dependente de demonstração. Então, esse é um erro clássico e a gente observa muito isso, porque existe essa busca por uma homogeneidade que não existe, as pessoas são diferentes, né? Agora, quando você tem grupos separados por idades, isso facilita muito, porque mesmo que você esteja trabalhando com crianças de níveis pedagógicos diferentes, você dá uma instrução, as crianças realizam e você consegue individualizar o atendimento, mas a instrução, a fala, a estratégia, se eu vou demonstrar ou se eu vou falar, isso tudo está mais organizado, sabe? De repente, se é uma piscina funda, se depende de plataforma ou não, quer dizer, quando você está com um grupo do ponto de vista etário mais próximo, isso tudo é muito mais fácil. Então, a minha sugestão é sempre essa. A gente tem essa dificuldade na natação de trabalhar com crianças, com grupos etários muito, assim, diferentes num mesmo horário. E isso dificulta demais. Eu acho que se a gente pensar numa forma de organização onde grupos etários mais próximos estejam compondo aquela turma, isso favorece bastante. E quando você falou da avaliação, a avaliação tem os seus objetivos muito claros, a gente vai criar meta, a gente vai motivar esses alunos, vai apresentar para os pais, mas às vezes a avaliação ela pode ser vista como negativo. Eu não consegui, eu não atingi o objetivo, meu amigo foi, eu não fui. Como transformar sempre numa ferramenta de crescimento? É muito legal que você está perguntando isso, porque, na verdade, gente, assim, a avaliação ela não é punição. Não tem o menor sentido. Tem um autor da área de educação, ele chama Cipriano Lucchesi. E ele tem algumas publicações, ele tem livros sobre avaliação, livros incríveis, assim, e ele faz uma diferenciação muito interessante entre o que ele chama de avaliar e o que ele chama de examinar. Então, ele fala assim, olha, o exame, ele é excludente, a avaliação, ela é includente, porque a avaliação, ela trabalha numa perspectiva, assim, o que você ainda não sabe, como é que eu vou acolher você para te levar para esse lugar? O exame, ele constata o que você não sabe e ele te exclui, né? É claro que o exame ele é necessário em muitos momentos. Então, por exemplo, você vai pensar num processo seletivo de, sei lá, você quer fazer um processo seletivo, você tem 2 vagas de professor e você tem 20 candidatos. Você vai examinar, né? Porque você precisa excluir 18 pessoas, porque só cabem 2 lá. Mas quando a gente está falando de ensino, o nosso ensino ele tem que ser includente. Então, a abordagem da avaliação, ela sempre tem que ser no sentido de, olha tudo que você já conquistou. É um registro da história de aprendizagem que foi feita por esse aluno, sabe? A gente tem que olhar isso de uma outra forma.
parar de ter aquelas fichas, na verdade, que é a ficha do horror, né? Então, a criança recebe, aí tem uma super feliz que mudou a touca, tem outra que está arrasada porque continuou na touca anterior. Qual é o sentido disso? É para isso que serve? Então, aí, realmente, é por isso que a gente pega bode da avaliação. Porque é pelo uso errado, sabe, da avaliação. Não é esse o propósito. Eu tive a oportunidade de construir alguns processos de avaliação para algumas empresas que eu atendo. Claro que isso depende, de novo, né? Tem um mundo ideal e um mundo possível. Então, precisa ver se isso é possível para você. Mas as experiências mais bacanas que a gente teve foram experiências que, assim, a gente construiu fichas, né, com critérios muito claros e explicando. Eram fichas que, assim, um nível pedagógico estava costurado com a ficha do outro nível pedagógico, que sabe, estava tudo costuradinho. Você explicava todo o processo, então era possível de observar, para aquele objetivo de ensino, em que grau que a criança estava e para onde ela estava. Então, isso também demandava muita reflexão. Isso ia acompanhado de uma legenda, porque também não adianta a família receber uma ficha que está escrito assim, flutuação ventral. Isso para a gente é banal, mas para a família isso não diz nada, ela não entende o que é isso. Então, quando ela recebe uma ficha dessa, você tem que ir com a tecla SAP explicando por que isso é importante, o que isso representa no nado e depois, né, numa situação, enfim, de sobrevivência, por que isso é importante, né? Mas, além disso, o que a gente fazia? A gente fazia um roteiro, gente, é coisa de 1 minuto, com exercícios que a criança fazia. E a gente filmava cada uma das crianças nesse roteiro. Então, você punha a legenda do que é. Quando você fala flutuação ventral, a criança via, a família via a criança fazendo a flutuação, né? Isso é incrível, porque você mandava para o WhatsApp das famílias. E esse registro... Nossa, quem não quer? Eu adoraria ter o registro dos meus filhos pequenininhos dentro da piscina, sabe? Você tem a história, é um registro mesmo, você tem a história do que ele construiu, né? Isso é muito legal. O que a gente faz hoje, como a gente entende avaliação igual a exame, que não é. A gente entende avaliação igual a uma ficha, que não é. A gente demora um tempão para fazer aquela ficha. E na hora que as famílias recebem, elas não valorizam aquilo, porque aquilo não conversa com elas não entendem a importância daquilo e aquilo vai para o lixo, né? E aí você fala, nossa, eu demorei tanto para fazer, para quê? Então, tem alguma coisa errada nesse processo. A gente precisa comunicar melhor, valorizar melhor e, de fato, assim, que isso seja uma ferramenta para a gente, para as famílias entenderem, para a criança entender onde que ela está, e não da forma como é feita, né? Um pedaço de papel com um monte de nome que não conversa com essa família, assim, a gente só está perdendo tempo. E dentro dessa avaliação também a gente precisa explicar o processo, as etapas, as metas, para que os pais também não sabem. Então, ele recebe aquilo, não atingiu, mas aquilo não atingiu, é esperado não ser atingido naquela idade, não é? Como você também fazer esse processo, essa informação para o pai? Então, quando a avaliação, a primeira coisa é assim, ela tem que conversar com os nossos objetivos, né? Eu tive a oportunidade também de fazer processos de avaliação em academias que, assim, não tinham possibilidade de fazer essas filmagens, porque realmente é uma logística complicada, né? Você tem vários arquivos, você tem que gravar esses arquivos com o nome das crianças, não é uma coisa tão fácil assim, então tem que ter um dia para combinar, para fazer as filmagens, quer dizer, é complicado. Então, tiveram lugares que realmente isso era inviável. E se é inviável para a tua logística, não é a melhor ferramenta. Ela pode ser linda, mas ela não te atende, porque ela te atrapalha, né? Então, a gente ia construindo as fichas, mas as fichas, assim, elas sempre vinham com todo o processo pedagógico. Não assim, não atingiu, excelente, ótimo. Gente, o que isso fala para essa família, para essa criança? O que é excelente numa flutuação? Né? E se a gente está trabalhando com turmas, de repente, de 5 a 12 anos, o excelente para 5 anos é um, para 12 é outro. Quer dizer, nada resolve, né? Então, você explicar o que é esperado em cada nível de aprendizagem. Né? O que é esperado, de repente, não sei, num nado de sobrevivência,
para uma criança nesse grupo etário, ou nesse nível de aprendizagem, ou nesse nível de... O que ela ainda precisa atingir? Você faz essa tecla. E do lado disso, do lado de cada habilidade que você está avaliando, você coloca por que isso é importante para aquele objetivo, né? Aonde que isso vai te levar. Quando a gente está pensando num programa que, além de trabalhar as habilidades motoras aquáticas, né? Além de trabalhar o ensino dessas habilidades e refinar o ensino dessas habilidades e levar para os 4 nados, a gente também trabalhar aquelas habilidades de sobrevivência, isso também tem que constar na tua avaliação, sabe? Então, assim, o tempo que esse sujeito consegue ficar em cima da água, de repente, sem se apoiar em nada, escreve do lado por que isso é importante, por que é importante, de repente, a gente avaliar se ele é capaz de colocar um colete salva-vidas e de tirar esse colete salva-vidas. Ah, mas não é só colocar? Não, não é só colocar. Porque se você cai, de repente, você está num bote, num colchão, alguma coisa assim, você está com colete salva-vidas, você cai e você fica logo embaixo da superfície desse colchão, você precisa tirar para você conseguir sair debaixo dela. Porque senão você fica preso embaixo dela com esse colete salva-vidas, aquilo te mata, né? Então, sim, você tem que aprender a colocar e você tem que aprender a tirar. E aí isso tem que estar explicado na avaliação. Você pode até fazer um vídeo pequenininho do professor explicando a importância daquilo. Dessa forma, a gente passa a fazer com que esse instrumento seja extremamente valorizado pelas famílias, pelas crianças, pela equipe pedagógica, né? A gente começa a atribuir significado para aquilo. Deixa de ser um papel que eu sou obrigada a preencher, que eu ponho um monte de xizinho e que as famílias recebem e jogam no lixo. É importante você comunicar essa família, fazer uma reunião, explicar todo o processo antes, fazer uma reunião antes, depois uma reunião pós estruturação de todos esses objetivos. Mas os profissionais de natação, a gente vem muito da área motora, então da educação física. E às vezes a gente não tem um olhar para a parte emocional, parte social. O que é importante também colocar as outras esferas dentro dessas avaliações? Eu acho que é fundamental, né? A gente parar de olhar um corpo só como um corpo que flexiona, estende, né? E a gente entender que, por exemplo, para essa criança obter o controle postural aquático, que é manter esse corpo na superfície, e porque ela está na superfície da água, ela tem uma propulsão melhor do que quem não está na superfície da água, é que entender que, por exemplo, para você ficar lá na superfície da água, você tem que estar com o corpo organizado. E você só organiza esse corpo se você tiver equilíbrio emocional, né? Se você estiver desequilibrado do ponto de vista emocional, você não flutua. O teu corpo se desorganiza, você tensiona esse corpo e você não flutua. Então, a gente tem também que aprender a observar esses corpos que a gente recebe e identificar nesses corpos, de acordo, né, com aquele estado do tônus muscular, se existe insegurança lá, se aquela insegurança que eu observava desde o início, como é que a gente está conseguindo romper isso, como é que a gente está conseguindo caminhar nesse sentido. Então, quando a gente aprende a fazer esse diálogo, né, entre aquelas expressões do corpo, né, aquelas emoções que se passam no corpo e o que o corpo é capaz de responder em diferentes situações, tudo se transforma. Gente, isso acontece o tempo inteiro, né? Eu estou agora fazendo aula de Pilates, né? Diariamente eu faço aula de Pilates. Essa semana eu tive uma situação que eu estava meio preocupada e tudo. As posições que normalmente eu fico, eu não ficava. Assim, a professora falou para mim, oi, acorda, né? E o meu corpo realmente ele não estava acordado, ele não estava preparado para aquilo, porque toda a preocupação que eu estava, aquilo a gente é corpo o tempo inteiro, né? Então, o meu corpo estava sentindo e estava manifestando aquilo. Olha, eu não estou pronta para essa aula aqui, porque eu não estou em condições de fazer isso. Então, a gente precisa observar isso, sabe? Trabalhar com esses corpos, com esse olhar, com esse cuidado. Então, se
criança, adolescente, o adulto não está emocionalmente estruturado, o aprendizado vai ter uma dificuldade maior. Então, aquela família está passando por uma separação, está tendo um novo filho na família, aquela criança não está estruturalmente emocionada, ou ela tá, às vezes ela não está sociabilizando naquele grupo, não se sente parte integrante, então ela está mais tensa, e isso vai refletir no aprendizado motor. Então, a importância de você ver esse indivíduo como um todo, não só a parte motora. E para quem está ouvindo a gente, Cláudia, ou tem um planejamento um pouco já antigo, que não tem essa atualização, como você disse que é importante ter essa atualização, ou às vezes nem tem essa avaliação, esse planejamento, quais são os primeiros passos? Você está tendo até um projeto novo para auxiliar essas academias e esses professores, né? Eu acho assim, né? Quando a gente começa a trabalhar com planejamento, é melhor a gente partir sempre, assim como a gente faz com um aluno, que a gente olha, quando a gente faz o diagnóstico, onde você está, esse é o meu ponto de partida, é assim que a gente tem que fazer nesse início de trabalho, sabe? Planejamentos mais elaborados, eles conseguem ser feitos, né, por pessoas que já têm um pouquinho mais de experiência. Então, tudo bem, olha, eu sempre fiz um cronograma. Tudo bem, começa pelo cronograma, começa ao contrário, entendeu? E aí você organiza o cronograma, distribui os conteúdos por aquele cronograma, tá? Então, esses conteúdos vão me levar para qual objetivo? O que eu estou querendo? Como é que eu articulo uma coisa com a outra, né? Não é tão simples assim de ser feito, mas é possível. A gente vai, na verdade, amadurecendo à medida que a gente vai exercitando. Então, eu acho que a dica é essa. Por onde você sabe começar, é por lá. Mas siga esses passos, tenta costurar tudo isso, né? Então, o passo, para quem que eu vou ensinar? Quem que é o teu grupo? Para que eu vou ensinar? Que é o teu objetivo. O que eu vou ensinar? Que seria o cronograma. Quando? O cronograma. O que seriam os conteúdos? Quando que é o cronograma e como que são as estratégias. Então, de alguma forma, você vai sair de algum lugar e aí depois você vai fazer as costuras para responder todas essas perguntas. E esse seu projeto, eu sei que ele também tem presencial, tem online. O que é esse projeto? Como a pessoa vai auxiliar o pessoal nesse processo todo? Eu tenho, né, na Movimento Mirim, a gente tem uma formação de 14 cursos, são 14 cursos muito bacanas, né? E aí a gente fala, tem um curso só de desenvolvimento infantil, tem um outro de aptidão física infantil, a gente apresenta todo o percurso da aptidão física da criança, então os parâmetros de coordenação, equilíbrio, resistência muscular, resistência aeróbia, agilidade, enfim, né? Todos esses parâmetros, flexibilidade, velocidade, força, como é que tudo isso vai se comportando ao longo do percurso de vida, né? E isso conversando com emoções, com sociabilização, tudo isso. Aí a gente tem um outro curso que fala só sobre neurociência aplicada à educação física. É muito bacana, a gente foca muito em sistema nervoso e integra tudo isso. Tem um curso de aprendizagem motora, tem um curso de ensino, né, que a gente chama de práticas práticas pedagógicas. Tem um curso de envolvimento e motivação, então a gente vai entender o que é a motivação no sistema nervoso e como é que aquilo vira ensino. Tem um só de planejamento, tem um só de avaliação. Tem 4 cursos que são exclusivamente presenciais. Esses todos que eu falei, nesse ano agora de 2026, a gente está com essa formação online. Mas a gente tem 4 cursos exclusivamente presenciais. Um chama Habilidades Motoras Básicas, o outro chama Jogos Corporais, que é para o pessoal de terra. Então, eles vão acontecer agora em março, né? E a gente tem também para natação, um que chama Habilidades Motoras Aquáticas e o outro que chama Aperfeiçoamento em Natação. Esses cursos são exclusivamente presenciais. A gente faz metade deles com uma teoria bem robusta e a outra metade vai para dentro da água, né? Esse de habilidades motoras básicas, a ideia é a gente apresentar uma série de habilidades que a gente precisa, na verdade, para o ensino da natação. A gente experimenta tudo isso dentro da água. E esse de aperfeiçoamento, ele vai conversar o tempo inteiro com o sistema nervoso e com a aprendizagem motora, né? Com as diretrizes dessas áreas, enfim. E como é que a gente vai otimizar a nossa correção, né?
Tem um outro curso que chama Planejamento e Avaliação em Natação, esse é exclusivamente online. E essa formação com 14 cursos, ela acontece assim, como ela tem tutoria, são turmas fechadas. Então, nesse momento agora que a gente está gravando, a gente está com uma turma em curso do primeiro curso da formação, que chama os 5 Domínios do Desenvolvimento, ele vai até o dia 22 de março. No dia 23, a gente começa com a segunda turma no segundo curso, porque durante esses 28 dias eu fico em função dessa turma, né? Mas a gente tem essas 4 opções presenciais que aí são muito bacanas, são bem legais mesmo, porque aí é um encontro mesmo, a gente conversando, a gente indo para a água ou indo para a quadra, enfim, e aí experimentando no corpo tudo isso. E para a gente ir fechando, como organizar esse planejamento que ele tenha um diálogo com a aula, depois com a semana, com o mês, com o semestre, com o ano, como organizar tudo isso? Quando a gente vai construir esse planejamento, aí, de novo, né? Você vai partir da onde você se sente mais confortável. Eu sempre, assim, sempre que eu vou organizar, eu penso nesse período grandão que você pretende fazer. Então, se a tua academia, ela trabalha com metodologias semestrais, a gente vai pensar nesse período grandão. Né? Quais são os objetivos, o para que ensinar nesse período. Se você trabalha com período anual, então a gente vai pensar nesse ano todo. A partir do momento que a gente está pensando nesse ano todo, aí a gente vai pensar quais conteúdos cabem nesse período e a gente vai distribuir esses conteúdos por esse período, né? Então, a primeira questão é essa, de que período a gente está falando. Então, a gente vem desse grandão e aí depois a gente vai distribuir esses conteúdos mês a mês. Porque, gente, assim, a partir do momento que eu definir qual é o período grandão, eu vou entender quantas vezes eu consigo repetir esse conteúdo. Entendeu? Por isso que é importante a gente definir esse período grandão. A repetição do conteúdo ela é importante, mas ela depende de quantas aulas eu tenho disponíveis para isso. Porque hoje a gente sabe, né? A gente tem metodologias que trabalham com 1 vez por semana, outras que trabalham com 2, com 3, enfim. Então, a gente precisa saber a quantidade de aulas que a gente tem para a gente conseguir distribuir esses conteúdos por esse espaço. E aí, depois, isso vira semanas, né? Então, é sempre olhar para isso. Começa assim, qual é o tamanho do meu tempo? E aí, como é que eu distribuo esses conteúdos, repetindo esses conteúdos por esse tempo que eu tenho? E aí, o que diferencia um professor comum desse professor estrategista que faz avaliação, que constrói esse planejamento? A gente vai se qualificando, né, gente, cada vez mais. O ensino, na verdade, essa relação do professor e aluno, ela é mágica, né? A gente não escolheu isso por acaso. A gente tem esse poder mesmo de transformar a vida das pessoas. E a gente transforma pelo corpo. Sabe? A transformação é sempre pela via do corpo. A gente pode observar o tempo inteiro as pessoas que a gente atende, essas transformações acontecendo. Então, às vezes, você tem um aluno que chega com esse corpo todo retesado, todo tensionado, acaba a sua aula, acaba o seu programa, ele está com uma outra postura, a autoestima dele melhora, a vida dele melhora por causa daquelas trocas que a gente tem. E quando a gente está trabalhando com o ensino, né? Na verdade, quando a gente está trabalhando com planejamento, quando a gente está trabalhando com avaliação, com esse cuidado, a gente está muito comprometido com esse ensino. Então, a gente tem muito respeito por essa pessoa que está recebendo esse ensino. Eu acho que essa é a grande diferença, né? É a qualidade daquela aula, daquele ensino que aquele sujeito está recebendo. E qual a importância desse profissional buscar uma qualificação, seja nos cursos do Movimento Mirim, seja nos cursos de pós-graduação que você faz parte da Natação Criativa, Instituto Valorize, que às vezes a gente sente aquele profissional, eu não vou lá, é mais do mesmo, já está desacreditado. A gente se diferencia, né? Eu nunca parei de fazer curso. Gente, olha, eu tô com 54 anos. Eu trabalho desde os meus 17 anos. Eu nunca parei de fazer curso, nunca parei de me atualizar, sabe? O ensino, ele é muito dinâmico e cada hora aparecem novas informações, né? Os últimos cursos, as últimas formações que eu fiz como, né, aluna de pós-graduação, que eu finalizei, foi na parte de neurociência. E aí eu fui buscar
esse diálogo entre a neurociência e a natação. Quando que eu ia imaginar fazer isso, né? Então, assim, o tempo inteiro a gente vai recebendo informações novas, atualizações, e a gente precisa buscar todas essas informações. Isso está disponível para a gente, né? A gente sai desse lugar de conforto e torna o nosso ensino mágico mesmo. A gente tem esse poder, é muito potente essa relação com o aluno de transformar a vida das pessoas. Mas para que isso aconteça de fato, a gente tem que estar muito fundamentado naquilo que a gente faz. E o mais interessante é quando você estuda, aí você vê que você precisa estudar mais. Você Mas vê quanto você não sabe. você fica até angustiado, né? Você fala, ai, caramba, ainda falta muito, falta. Vai sempre faltar, ainda bem. E foi o que aconteceu com a turma de pós-graduação aqui em São Paulo, quando são 16 módulos. Quando chegou no 9º módulo, os alunos se reuniram e falaram, Renato, a gente achou que a pós ia demorar, mas ela já está acabando, a gente está ficando angustiado e a gente quer mais. É quase uma terapia, porque a gente vem, aprende, aplica, depois de 15 dias o professor vem, a gente tem uma mentoria do que deu certo, o que deu errado, outro mês a gente aprende outra coisa, está aplicando, então sempre conteúdos novos e meus alunos estão adorando. Cada vez eu chego com novidade na borda da piscina. E aí eles pediram para a pós-graduação se estender. Então, deixou de ser 1 ano e meio e agora a pós vai virar 2 anos. Não sei se isso vai acontecer nas outras cidades, mas eles identificaram isso. Nossa, a gente tem muito mais o que aprender, a gente tem muito mais para se aprofundar. E aí eles pediram, né? Aprendizagem motora, neurociências, alguns conteúdos que eles tiveram básico, eles querem se aprofundar mais ainda. E é esse conteúdo, a gente não para nunca. E para quem quer conhecer esses cursos da Movimento Mirim, quer saber mais dos seus conteúdos, onde acha? Eu acho que o melhor lugar é o site. O site é www.movimentomirim.com. Se vocês clicarem, né, vocês vão ver quando entrar lá no site, no menu tem uma parte que está escrito Agenda. Entra na Agenda, Agenda 2026, entra nessa página, porque aí tem lá todos os cursos, é possível acessar todos os conteúdos, tem vídeos comigo explicando os cursos, enfim, tem bastante informação lá, né? Fora isso, tem as redes sociais, né? Então, @Movimento Mirim no Instagram, no YouTube, no Facebook, aí vocês me encontram por lá também. E tem a possibilidade, tem o WhatsApp da Movimento Mirim, aí vocês falam diretamente comigo, é 11 950 61 80 20. Cláudia, muito obrigado pela presença, muito obrigado para você que está aí do outro lado. Se você ficou até o final, se a entrevista fez sentido para você, compartilhe, segue o nosso canal, ativa a notificação, porque eu tomo bronca várias vezes. Renato, você lançou aquele episódio, eu perdi. 60% de quem segue o canal ainda não ativou a notificação. Então, agradecer os nossos parceiros mais uma vez, a Flote, materiais de natação, mais de 400 materiais no catálogo e houve muitos profissionais que estão na área. Eu, por exemplo, auxilio na produção de materiais pedagógicos infantil, a Vera Lúcia na hidroginástica, a plataforma Educar com diversos cursos para vocês. Acessa lá, então não tem desculpa, consegue estudar aí no conforto da sua casa ou levar todos os profissionais que estão lá, mais de 100 professores, para a sua região. O aplicativo da SwimTrack para você fazer essas avaliações que a gente falou tão importante, ter ali de modo interativo, você faz, o pai recebe no momento instantâneo, porque também não adianta você fazer uma avaliação, entregar só depois de 15 dias essa avaliação, você está molhado, como eu vou fazer? Então, traga a tecnologia para dentro da piscina. Sobrasa, trabalhando prevenção aquática, seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou, preencha o cadastro e receba um kit gratuito na sua casa. E a Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação com preço super acessível. Então, agradecer vocês mais uma vez, agradecer a Cláudia, muito obrigado. Eu que agradeço, muito bom. E até a próxima entrevista. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Quer que a gente convide alguém, quer dar sugestão? Só colocar aqui nos comentários do YouTube. Agradecer muito a sua presença e até a próxima entrevista.